Com uma nota muito baixa entre os índices de educação do país, Campos dos Goytacazes, como todo mau aluno, precisa passar por um processo de recuperação e aprendizado. A educadora e ex-vereadora Odisseia Carvalho debate esse tema de frente e tem muito a ensinar ao município. Nesta conversa com Cláudio Andrade, ela dá a receita do que se deve fazer para Campos deixar de estar na lanterninha da educação. Política, Odisseia também trata do cenário municipal, eleições gerais, pré-candidatura e de suas pretensões político-partidárias em mais esta edição de A Polêmica. Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a grata presença da educadora Odisseia Carvalho, que vai conversar com a gente dentre vários assuntos, como também o principal deles, que é a educação. Mas antes, vamos ouvir a nossa pergunta de hoje, o nosso questionamento ao povo. E a pergunta é: o que você acha da educação pública? O que você acha hoje da educação pública? Entre mortos e feridos, alguns se salvam. Mas eu estudei escola federal, meu ensino médio, fiz faculdade na UF. E eu acho que o ensino público federal é de boa qualidade, mas sempre precisa melhorar alguma coisa. Aqui na cidade temos a escola técnica, temos tudo de bom. Agora no distrito está péssimo. Os governantes deixam a desejar, né? As estradas estão ruins, né? Dores Macabu mesmo ficou ilhado aí e ninguém toma providência aqui. 11º distrito de Campos, né? 30 quilômetros daqui, ficou ilhado. Ficou mês de dezembro, não passar por lugar nenhum. Tiveram que botar balsa, pessoal doente, colégio. Entendeu? Atrapalha até os estudos. Atrapalha tudo, entendeu? Então eles deixaram, fica olhando tudo dentro da cidade, na pedra, e interior, mesmo que é, né? Que é para todos, né? Um ensino básico está precisando melhorar, mas na questão do ensino superior melhorou bastante. Consciência Sem Fronteiras, eu, inclusive muitos brasileiros que não teriam essa condição, essa chance de ir para o exterior, a gente vai conseguir, vai estudar, vou aprender inglês, vou passar um ano lá e eu nunca... Ensino médio, normal, você acha que? Não, preciso melhorar bastante. Muito difícil para um pai hoje conseguir trabalhar, porque não encontra vaga. Isso te assusta, imaginando a educação do seu filho, o futuro dele? Com certeza, se eu não conseguir vaga agora que ele está pequeno, imagino depois. Bem, Odisseia, nós estamos aí, ouvimos aí a opinião da comunidade acerca da educação pública, não só do município, mas como do estado e também no âmbito geral. Você como educadora, qual a visão que você tem de como experiência como professora, mas também como vereadora, da educação nacional, educação pública nacional? Primeiro, Cláudio, eu quero agradecer de estar aqui com você novamente no programa Polêmica. Tive a grata oportunidade de estar aqui com a professora Odete, né? Então, nós estamos aqui novamente falando sobre um tema que é de suma importância, que é a educação, né? Eu sou professora há 25 anos da rede pública estadual, sou pedagoga do município de Campos dos Goytacazes há 10 anos e acredito na escola pública. Este ano voltei a trabalhar, não só no estado como no município, e lá a gente tem a oportunidade de ver o dia a dia, como se faz, né, a educação no dia a dia dentro de uma escola. Na verdade, nós profissionais da educação que estamos atuando, nós realmente estamos no dia a dia ali buscando uma qualidade de ensino, mas infelizmente a gente percebe que ainda não é essa a intenção real do poder público, seja municipal, seja estadual, para que realmente tenhamos uma educação de qualidade. Falta muita coisa ainda a ser feita. Não só o investimento financeiro, como principalmente condições de trabalho para que possamos realmente fazer com que esse aluno aprenda realmente o que tem que aprender dentro da escola pública. Deixa eu te fazer um questionamento. No Brasil, tudo que é focado ao público, que é público, fica transparecendo que é uma coisa ruim, que é uma coisa mal feita, que é uma coisa mal empregada, que deve ser evitada. Você como professora, quando a gente fala escola pública, parte do princípio que seria interessante que nós tivéssemos uma escola pública para todos, que não houvesse a necessidade de ingressarmos em escola privada, onde nós temos aí mensalidades muito altas e muitas famílias que estão nos assistindo sequer têm condições de pagar. Por que que esse conceito de público no Brasil
dentro da área de educação é tão pejorativo, é tão negativo, é tão manchado? Depende de onde, do olhar e de onde, o local que se tem. Existem várias experiências positivas em relação, principalmente à educação de escola pública. Por exemplo? Escolas de excelência. Nós temos aqui o IFE, né, que é considerado uma escola pública federal e que é de excelência, em que você tem geralmente pessoas que disputam para conseguir vagas para estar lá dentro. Nós temos, por exemplo, o ISEPAM, que era o antigo IEPAM, que é uma escola de excelência, onde a qualidade de ensino é lá administrada de uma forma competente, dentro de uma escola pública. Então, quer dizer, depende muito de quem está não só liderando aquela unidade escolar, como também da visão do poder público que está administrando aquela unidade escolar. Então, na verdade, experiências também em outros estados que a gente percebe em que realmente se tem a qualidade de ensino. Então, acho que, na verdade, precisamos ter não só profissionais qualificados, a direção precisa ser uma direção, e aí eu defendo a eleição direta dentro das unidades escolares, como existiu no IFE, como existe na escola técnica, como existe também dentro do CETEP, que no caso é o ISEPAM, como agora nós estamos, não ainda é o ideal, mas buscando a eleição direta na rede pública municipal. Então, eu acho que isso faz também com que haja um compromisso maior de quem está liderando a escola com a educação, com a comunidade e com os profissionais que ali trabalham. Então, a gente precisa também pensar nesse aspecto. Então, quando se tem esse compromisso e essa vontade política, a coisa funciona e você tem o prazer de estar estudando dentro daquela escola. Você citou aí a questão das eleições diretas para diretores de escola. Vamos falar um pouco do município de Campos, que a prefeita resolveu fazer uma eleição para diretores de escola. Você é professora. E sem questão de cor partidária, mas uma análise bem no foco educacional, na sua opinião, o ponto positivo e o ponto negativo, haja visto que essas eleições já ocorreram? Bem, o ponto negativo principal é que, infelizmente, essas eleições não foram de uma forma democrática e ideal dentro de critérios estabelecidos e que pudesse realmente se estabelecer essa democracia. Um deles foi de que qualquer professor poderia concorrer, seja da rede estadual, municipal, privada ou federal. Então, só para as pessoas entenderem. Então, a princípio, quem pensa em eleição para diretora de escola municipal, pensaria assim, vão disputar as eleições professores da rede municipal, mas não é o caso. E nem da casa, né? Que o ideal seriam os professores que estariam concorrendo, seriam professores que conhecem a realidade daquela comunidade, que trabalham dentro das escolas. Esse critério seria o ideal. Não aconteceu isso. Na verdade, esse professor poderia ter licenciatura e pós-graduação em educação ou ser pedagogo de qualquer rede, inclusive da rede privada. E isso estabeleceu, infelizmente, a oportunidade de grande maioria dos vereadores da base de governo de estarem apoiando, as chapas que ali estariam concorrendo naquela unidade escolar. O CEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, receberam uma série de denúncias, inclusive, que estão sendo apuradas, inclusive de compra de votos. Parece que esse período que esteve aí foi uma reprodução das eleições que ocorrem, Então, isso foi um aspecto considerado por nós negativo. A outra questão colocada foi de que essas eleições eram uma lista tríplice. O que quer dizer isso? Nós tínhamos o primeiro colocado, o segundo e o terceiro. Necessariamente, o eleito com maior quantidade de votos não seria escolhido. Poderia ser o segundo ou o terceiro. Então, vamos dizer, você tem uma chapa concorrendo, aquela que os professores desejam, os alunos e a comunidade. E aí ela tem o maior percentual de votos. Mesmo assim, isso não é a garantia de que essa pessoa estaria comandando a escola. Você poderia, por exemplo, ter uma chapa de uma indicação de um vereador da base do governo em terceiro lugar e essa pessoa estaria sendo colocada para trabalhar. Então, em tese, se eu tenho duas candidaturas que não... Nós vamos aqui em conjecturas,
temos 2 candidaturas que não interessam, a terceira, mesmo que ela não tenha quase voto nenhum, não ela tem pode ter a problema. chance de assumir a direção. Ela pode ter a chance de estar assumindo a direção da escola. Então, nós tivemos cerca de 205 escolas que concorreram, que fizeram, né, as suas inscrições. Então, aí a gente está avaliando ainda como é que vai ser essa situação. Bom, uma outra coisa, aí o ponto positivo que a gente coloca. Antes, nas nossas unidades escolares, você tinha pessoas que não tinham qualificação nenhuma. Nós tínhamos, sem querer desmerecer qualquer profissão, mas nós tínhamos manicures, nós tínhamos estilistas, nós tínhamos costureiras, nós tínhamos pessoas que não tinham, né, como a gente diz, cada um no seu quadrado. Não tinha alinhamento, né, com a área educacional. Não tinha. Ele tinha apenas o alinhamento com o político que a colocou lá. Então, se a escola estava enfrentando algum problema, esse problema era mascarado, totalmente mascarado, porque senão corria o risco... Perde a força da representação junto à secretária. Corria o risco, inclusive, de ser demitida. Então, você, na verdade, não tem um compromisso com os alunos, com os professores e com a comunidade escolar, tem um compromisso com quem a colocou lá. E essa experiência nós já tivemos no Estado, nós já tivemos no município, e da nossa luta do sindicato, né, até a Marinéia coloca que é uma coisa inédita no município de Campos a eleição de diretores, não é. Nós já tivemos, inclusive no primeiro ano do Garotinho, foi eleição direta, nós tínhamos eleição direta, democrática e composta com critérios discutidos com o sindicato e com as pessoas que estariam formando a comissão eleitoral. O critério feito por ele foi melhor do que foi feito pela Rosinha? O critério feito por nós, sindicato e os representantes do governo da época, com certeza, fruto de lutas, né, de conquistas nossas dos profissionais da educação. No Estado, nós também já tivemos um processo de eleição, então, infelizmente, a gente entende que esta forma de lista tríplice é um retrocesso. Então, nós estamos ainda na garantia, o mínimo que nós precisamos agora, nesse momento, fazer valer é que os eleitos, né, com maior percentual de voto, possam serem chamados. Pelo menos é a nossa luta, é o foco agora nesse momento, para que haja realmente uma representação. Para a gente terminar esse tema, e a figura do professor substituto, como é que ficou dentro desse cenário de eleição? Esse cenário de eleição, na verdade, o professor substituto que você diz aquilo que a gente chegou professor agora que fica ali de stand-by na ausência daqueles professores de sala. A gente chegou até a discutir isso em outras Ainda não existe esse professor substituto, né? Esse ano todo, no ano passado, no caso, eu estive dentro das escolas. E, às vezes, o professor vai trabalhar, né? É incrível isso, como que o que eu falava na Câmara é o que é a realidade dentro da escola, né? Essa questão do professor que tira a falta porque está fingindo que está doente. Não existe isso. O professor, muitas das vezes, ele vai para a escola doente porque ele não quer deixar os seus alunos sem aula. Porque ele vai trabalhar e tem esse compromisso. São raros os casos de pessoas que a gente vê que tira a licença, e aí também a gente entende que cabe, né, ao órgão fiscalizador, de analisar isso que aí. É a Prev Campus, né, que são os peritos da Prev Campus, que são funcionários da prefeitura, avaliar se eles estão doentes, se não estão. Então, não existe essa figura do professor substituto, infelizmente, ainda, e os alunos, muitas das vezes, nós ficamos na sala, ou a gente lança a mão de um orientador, ou da própria direção, para tentar suprir a falta desse professor. Infelizmente, esse professor substituto ainda não existe. Nós estamos conversando aqui com a educadora Odisseia Carvalho, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.